Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nesta noite sobre a questão dos emigrantes ou imigrantes. O professor já nos ajudava no primeiro bloco a dizer que não é o ou, mas Brasil dos emigrantes e dos imigrantes, não é isso? Bom, estamos aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, tendo a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e o professor Duval Magalhães Fernandes, que trabalha no programa de pós-graduação da PUC Minas, na área ali de geografia. Então, especialista na área, está nos ajudando muito na nossa reflexão. Daqui a pouquinho a gente coloca também as pessoas que estão participando conosco pelo Twitter, não é? Debatendo, colocando aí a sua questão através da rede. E também você pode mandar um e-mail para a gente, se você quiser ver algum tema que, de repente, ainda não conseguiu ver aqui no programa Em Pauta, embora a gente abordemos muitos temas aqui, mas, de repente, um especial que você gostaria, não viu ainda, então manda o seu e-mail para a gente, empauta@cançãonova.com, empauta tudo junto, @cançãonova.com, tá certo? E se quiser rever o nosso programa, basta acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com, blog.cançãonova.com/bh, tá certo? blog.cançãonova.com/bh, e ali você tem acesso ao nosso programa, ok? Frei Moço ia dizendo, comentando a fala do professor no final do primeiro bloco, por favor. Uma fala muito enriquecedora, muito esclarecedora sobre os vários aspectos. Agora, eu acho que o senhor prestou um grande serviço hoje. Há um grupinho que acha que a Igreja Católica não faz nada. Se fizer, deve ser os evangélicos é que fazem. Um exemplo, não é bem assim. Pelo contrário, em toda parte, em São Paulo, por exemplo, a acolhida dos nossos bolivianos e assim por diante, é um trabalho belíssimo, da multiplicação dos pães, não é? E Deus proverá, não é isso? Deus proverá. Então, eu acho que a referência a esse trabalho, ela é bem-vinda, porque corresponde a uma realidade e é um incentivo para os que não procedem da mesma forma ou não pensam da mesma forma, que convém que pensem no sentido, o que posso fazer para que esse estrangeiro, entre aspas, não é, que é meu irmão, seja de fato bem acolhido. Seria basicamente isso, né? Tá certo. Agora, nós vamos continuar essa questão aí do estrangeiro como meu irmão, Frei Moço, do ponto de vista teológico, mas antes, professor, tem um sentimento aí crescente. Eu citava há pouco essa fala do presidente francês, que está aí tentando a reeleição, eu não sei se vai conseguir, mas enfim, no tocante aos imigrantes, dizendo que a França já tem imigrantes em demasia, é uma coisa de 180 mil vistos por ano, eles querem diminuir isso daí, porque eles dizem, não dá mais, já tem muita gente aqui. E esse sentimento também perpassa por muitos brasileiros. Aqui, por exemplo, no Twitter, a gente tem aqui o Rodrigo dizendo o seguinte, olha, cadê? Aqui, o mundo inteiro acha que, por sermos emergentes, devemos aceitar calado todas as situações, não é? Lembrando que nós temos problemas, temos prioridades muito mais urgentes. E aí, como é que fica como é que você avalia esse sentimento lá fora em alguns países, mas que começa também aqui a fluir através dos nossos brasileiros? Eu acho que o que a gente deve ter em mente é não cometer os erros que foram cometidos lá fora. Eu acho que nós vamos por os anos 80, 1980, até 2000, os brasileiros saíram, segundo o Itamaraty, 4 milhões e meio de brasileiros. Moravam 1 milhão e tanto nos Estados Unidos, moravam alguns no Japão, mas também uns 700 mil no Paraguai. E hoje nós estamos assistindo aí essa discussão de posse de terras e tudo mais. Então, tem que se entender a questão global. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e é aí um trabalho que eu volto a insistir mesmo, da participação da igreja, o respeito aos direitos humanos. Isso eu acho que tem que pautar qualquer política, qualquer ação do governo e da sociedade. É o respeito aos direitos humanos do imigrante, né? Assim como o respeito aos direitos humanos dos brasileiros. E não podemos também, por outro lado, fechar os olhos à questão econômica hoje do Brasil. Nós necessitamos dos braços desses nossos irmãos imigrantes que venham trabalhar em conjunto com a gente. Nós não podemos fechar os olhos a isso, né? Eu me lembro de uma entrevista do Eike Batista, a um desses programas noturnos americanos, onde o comentarista falava sobre a crise, ele falava, olha, eu não quero deixá-los sem graça, mas
eu estou contratando americanos para levar para minhas empresas no Brasil, porque eu não encontro a mão de obra no Brasil. Eu preciso de pessoas especialistas em solda, no Brasil não tem no mercado e vai demorar a ter, e eu preciso para a empresa funcionar. E essa fala dele, eu dou como exemplo, mas se repete em todos os locais. Ué, por exemplo, na própria construção civil, não é? Construção civil. Só tem uma empresa em Manaus que mexe com reciclagem de plástico, que tem 800 empregados, contratou 100 haitianos e quer contratar mais. E fez um serviço muito interessante com assistência social e tudo mais, de tal forma que hoje todos os documentos, todas as plaquinhas na empresa é português, crioulo e francês. Quer dizer, você respeita a diversidade, integra a pessoa preocupada com a segurança no trabalho. Eu acho que é esse o sentimento que nós temos. Não vamos pensar que se fechar as portas do Brasil nós vamos conseguir resolver nossos problemas, porque não vamos consegui-los, porque assim o fosse, os países mais ricos do mundo não teriam mendigos na rua. E nós assistimos hoje, nos Estados Unidos e tudo mais, as pessoas morando em barracas, perdendo sua casa e tudo mais, aumentando o nível de pobreza nesses países de primeiro mundo. Então, não é esse o caminho. Eu acho que, pelo contrário, nós temos que receber esses imigrantes, respeitar a diversidade e vamos trabalhar juntos. Porque, para lhe dizer, só teve um incidente com um haitiano em Manaus, uma questão que foge, né, mas foi um crime mais passional, que não tinha nada a ver com... Nenhum desses, até agora, teve um registro policial, e o haitiano que foi a vítima, né, nesse crime, não teve um registro policial sob qualquer pretexto de droga, de nada. Eles vieram para trabalhar e aí estão trabalhando. Como os bolivianos, que estão aqui há vários anos, muito bem, o Frei Moza lembrou, em São Paulo, lá nós temos o Centro de Estudos Migratórios, e tem a Pastoral do Imigrante, que acolhe esse grupo, né, um trabalho maravilhoso, realmente, e não só bolivianos. Lá, quando a gente olha o trabalho de acolhida, a gente não, estamos frente às Nações Unidas, porque vem etiopiano, até mesmo holandeses, são acolhidos lá e encaminhados pelo centro. Quer dizer, é um trabalho que não atinge somente falar, são as pessoas mais pobres, necessitadas. Não, aqueles mesmos que têm alguma dificuldade, procuram, são recebidos e atendidos. Eu acho que esse que é importante, é considerar o respeito ao direito humano na questão migratória. Em relação, Frei Moza, por favor, duas questões aqui. A primeira, por exemplo, então nós deveríamos nos alegrar com a vinda desses nossos imigrantes, né? E por outro lado, tocando nesse particular ainda dos haitianos, que tipo de mão de obra nós estamos recebendo? É possível dizer qualificada, não qualificada? Olha, eu não saberia dizer isso, mas o professor certamente sabe, porque ele está sabendo demais, né? Está sabendo demais, né? Se é qualificado ou não. Mas se pagam $5.000, né, para o coiote, deve ser gente que tinha, não é, esses $5.000, senão não teria chegado até aqui. Certamente veio um pouco de tudo. Agora, eu gostaria de fazer duas observações a propósito. Primeiro, a necessidade da profissionalização aqui no Brasil. É urgente em todos os setores. Você quer um eletricista, não encontra. Você quer um mecânico, você não encontra. Só aí quebra galho, né, de rua e normalmente na própria rua e assim vai. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, olha, nós estamos com essas imigrações, sempre houve, não é? E ora numa região do mundo, ora noutra. Mas eu digo, nós estamos vivendo um momento privilegiado do ponto de vista teológico. Deus não fez um mundo com fronteiras. Foram os seres humanos que construíram barreiras, fronteiras, grades, muralhas, Estados Unidos e México. Não precisa nem pensar no Muro de Berlim. Não, é vergonha. Essa que é a verdade. Gente, está na hora de o mundo como um todo ter uma espécie de governo supranacional para gerenciar. São problemas, não tenha dúvida, mas dá para gerenciar. É só você investir, por exemplo, na acolhida, no treinamento, na própria língua, para que a pessoa pouco a pouco se integre. Enfim, são, digamos, mais numerosos, menos numerosos. Problema como, por exemplo, em Israel, o muro, aquele muro terrível lá. Terrível. Israelenses e palestinos. Não há o que justifique. Ora, esse fato aqui do Brasil, para mim, é sintomático. Deus está nos mandando um recado. Seja um exemplo para o mundo. Acolham, porque o mundo deve aprender a acolher. Não acolher o Filho de Deus, acolham os filhos de Deus, ao menos. Não é? Tá certo. Olha, aqui a Tereza no Twitter, um grande abraço para você que está participando conosco, viu?
Ela diz o seguinte: o Brasil está atraindo muitos imigrantes devido ao bom momento econômico brasileiro, ou seja, os imigrantes estão retornando pela situação instável lá fora. Nós fomos às ruas perguntar às pessoas, porque há muito tempo o brasileiro, sobretudo aqui no tocante aos Estados Unidos, ia muito, uma frequência tremenda. Dois grupos em especial aqui do Brasil iam com muita frequência, por exemplo, tentar a vida nos Estados Unidos em épocas de crise, aqui no Brasil mais acirradas. Então, hora de goianos, hora mineiros, né? Especialmente governador Valadares. Mas vamos perguntar aqui aos brasileiros nas ruas: você sairia hoje do Brasil para buscar uma vida melhor aí fora? Vamos ver o que as pessoas responderam. Não. Por quê? Passei da hora. Não. Eu acho que eu não acostumaria lá fora, não. Não sei. Depende, qual que seria a melhoria. Quanto que eu ia ganhar, quanto que eu ia... O meu custo de vida, quanto que seria. Isso tudo é relativo. Que fala assim, vou sair para uma melhor de vida, mas o que eles iriam me proporcionar, né? Dependendo, se fosse melhor do que eu tenho aqui, sim. Não. Não, aqui tá melhor. Aqui tem melhor. Basta a gente acreditar, né? Não, o Brasil é um ótimo país. O povo é que é mais ou menos. O país é excepcional. País rico, cheio de qualidade de vida, mas o povo brasileiro é mais ou menos. Não, eu conheço vários países da Europa, não deixaria meu país de jeito nenhum. Eu já sou pensionista, então já passei de 60, mas eu te falo com toda sinceridade do mundo. Meu marido é austríaco, que é avô dela. Vivo fora do país. Fico às vezes 40 dias em outros países, mas eu não abandono meu país. Mesmo que ele esteja uma crise horrível. Porque na Europa está em crise, sim, e é horrível. Sairia. Eu ia por uma Argentina, Estados Unidos, Europa. Tá certo. Ô, professor, aqui vem uma questão. Essa saída dos brasileiros, que há um tempo atrás foi um pouco mais desesperada, ela tende a ser agora, dada a situação que também o país está atravessando, a ser mais equilibrada. A saída é importante, mas ela tende a ser mais equilibrada? Provavelmente, porque as redes já estão montadas, né? Tem famílias que moram nos Estados Unidos ou na Europa, outros locais, né? E vão chamando as pessoas, alguns outros, mas não da forma para fazer o que a gente chamava de fazer a América, né? Conseguir um recurso para ter ali um trabalho, ter uma renda, o sonho de voltar a reconstruir a casa, que é o primeiro sonho de todos, né? E depois sonhar em abrir um negócio, né? Mas nessas falas achei interessante daquela última senhora, né? Que fala que sairia do Brasil, falou Argentina. A Argentina ela pode ir tranquilamente, porque nós temos acordo de residência bilateral. Então nós podemos morar na Argentina sem nenhum problema, assim como qualquer país do Mercosul e outros associados, como Bolívia, Peru, até mesmo no Equador, a Venezuela que entrou agora. Então, aqui na América já está se abrindo, na América do Sul, essa ideia das fronteiras, da livre circulação das pessoas, né? E eu acho que isso é normal, é natural, né? Nós vimos que nos jovens que estavam falando ainda, com alguma dúvida, poderia ir, as pessoas com uma certa idade de jeito nenhum, e que é o natural, né? Eu acho que é muito bom que as pessoas possam sair, é bom que elas conheçam outro mundo, e é bom, como falou aquela senhora, né? Valoriza o nosso, mesmo na crise, é o nosso país. Eu acho que isso a gente sente na fala dos imigrantes, quando vamos fazer pesquisa fora do Brasil, quando fazemos aqui ainda com os retornados, no fundo tem sempre aquilo, olha, tudo bem, fui bem lá, ganhei dinheiro, etc., mas aqui é meu lugar, né? Aqui é meu lugar, é o meu país. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não, e retornaremos já já para o nosso terceiro bloco. Minuto só.